Bom, galera, esse é mais um dos nossos exercícios da apostila dos alunos CETERG, né, da escola CETERG. Esse é o nosso exercício 7 da página 51, que já trata do assunto de juros compostos, né? Nos juros compostos, a gente tem que lembrar que o montante, né, ele é dado direto pela fórmula capital vezes 1 mais a taxa elevado no nosso N agora. Antes a gente estava chamando de CIT até por uma comodidade, né? O tempo de T ficava mais fácil de assimilar CIT sobre 100, né? Do que SIM sobre 100, mas também é usado o N, né? No lugar do tempo. Tá? Os conceitos são os mesmos de juros simples, né? O M, nosso montante, o C, o nosso capital, o I, a nossa taxa e o N agora é o nosso tempo. Tá? Eu vou fazer o exercício 7 porque ele traz várias situações ali, né? São a letra A, B e C. Todas elas a gente tem que fazer um cálculo ou outro, né? Diferente. Principalmente na conversão do tempo, que vale a mesma coisa que antes, né? E, nesse caso, IN, né? Eles devem estar na mesma unidade. O que significa isso? Se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que ser dado em anos. Se a taxa estiver ao trimestre, o tempo tem que ser o número de trimestres. Ok? Tem que ser o número de trimestres. Bom, vamos lá. O exercício te diz o seguinte: ele quer que tu calcule o montante, né, das aplicações a seguir, considerando o regime de juros compostos. Perfeito. A nossa letra A te dá os seguintes dados: capital de 80 mil, tá? A taxa de 36% ao ano, isso a gente tem que frisar que é ao ano, e o tempo, 2 anos. Fechou ano com ano, ok, vamos só fazer o cálculo, certo? Logo, o nosso montante, aqui, deixa eu só apagar essa parte aqui, né? O montante de 80 mil mais 1 vezes a taxa, lembrando que a taxa tem que estar na forma decimal, então a gente tem que dividir ela por 100, né? O 0,36 nada mais é do que o 36 dividido por 100. Então a taxa sempre a gente vai dividir ela por 100, tá, galera? Que mais? A elevado no nosso tempo, 2. Certo? Se a gente pode fazer isso numa calculadora, sem problema nenhum, né? Aí a gente vê que 1,36 ao quadrado é igual a 1,849,6. Certo? Isso vezes o nosso capital aplicado dá um total de 147.968, né? Que é o montante resgatado nessa aplicação. Mas se eu quiser ir além, e eu vou fazer isso em todos os itens desse exercício, né? Eu vou além e vou descobrir quais são os juros, né, que foram ganhos ou pagos nessas aplicações. A gente aplica a mesma fórmula dos juros simples. Montante é igual a capital mais o juros, certo? Ou seja, o montante que eu achei de 147.968 é igual ao capital de 80 mil mais os juros. Sendo assim, basta eu diminuir do total do montante a quantidade, o capital investido que eu obtenho os juros. Efetuando esse cálculo aqui, os 147.968 menos os 80 mil, eu chego que o total de juros, né, adquiridos na operação foi de R$ 67.968. Né? Agora, indo para a letra B, né, a letra B já é um pouquinho mais elaborada. Não que seja difícil, certo? Mas mais elaborada. A gente tem o capital igual a 65 mil.
a taxa de 3%, mas ele está dando ao mês aqui. Né? Como é ao mês, tá? A gente tem que prestar muita atenção agora, porque o tempo ele está sendo dado um tempo de 1 ano. Né? O tempo de 1 ano, a gente tem que lembrar que é igual a 12 meses, certo? 12 meses. Por serem 12 meses, então nosso expoente na fórmula vai ficar 12. Né? Ou seja, o nosso montante agora é capital mais 1 mais vezes 1 mais a taxa elevado na 12. Como nosso capital é de 65 mil, fica ali então 1,03 elevado na 12. Isso a gente pode utilizar a calculadora científica, certo, pessoal? Utilizar a calculadora científica para quê? Para não ter que efetuar esse cálculo, que é bem grande, né? Efetuar isso na mão. Não tem porquê. Você pega o expoente, né? Ali que tem, aplica numa calculadora científica a função y elevado na x, 1,03 elevado na 12, vai te dar aí 1,42560. Eu deixei assim, com bastante casas depois da vírgula, para melhorar o arredondamento final. Né? Quanto mais casas eu for além da vírgula, melhor vai ser o meu arredondamento. Tá ok? Multiplicando então esse 1,425760 por 65 mil, a gente obtém o montante de 92.674,40, certo? E quando a gente vai além, né, a gente quer achar os juros dessa aplicação. Se eu quiser achar os juros dessa aplicação, o que eu tenho que fazer? Diminuir, né, o montante que eu achei, eu vou diminuir do total do capital, para mim achar os juros. Fazendo esse cálculo, a gente chega ao total de juros de R$ 27.674,40. Né? Basta eu diminuir do montante o capital aplicado, que eu acho os juros, e deu para a bola ali. Vamos então agora para a letra C. A letra C ela tem um cuidado especial, porque eu tenho algumas conversões para fazer ali no tempo da aplicação. Vamos ver os dados. Capital de 35 mil. Certo? A taxa é de 7% ao trimestre. A gente tem que lembrar que um trimestre é igual a 3 meses, tá, pessoal? 3 meses. Então a gente vai ter uma conversão um pouquinho maior do que as outras para fazer aqui. O que acontece? Um ano, né? Um ano são 12 meses. Isso a gente viu antes. E meio ano são 6 meses. Ou seja, eu estou trabalhando ao trimestre, num total de 18 meses. Como eu sei que cada trimestre são 3 meses, a gente faz a nossa regra de 3, né? Um trimestre é igual a 3 meses. Certo? Se um trimestre é igual a 3 meses, 18 meses serão quantos trimestres? Claro que dá para fazer o cálculo de uma vez, né? Só dividir o 18 por 3 também, tranquilo, tudo certo. Né? Quem tem essa habilidade já faz. Ficaria então aqui 3 vezes o x igual a 18. X é igual a 18 por 3. O meu x são 6. Prestando bem atenção agora, tá, turma? Que a gente achou o número 6. 6 o que, professor? 6 trimestres. Tá? Para a gente ter clareza daquilo que a gente está fazendo. Como eu achei 6
trimestres, 6 trimestres é o quê? É o tempo de capitalização da minha aplicação. Então eu vou aplicar no local do N aqui, no lugar do N na fórmula. Tá? Logo, o meu montante resgatado vai ser os 35 mil vezes 1 mais a taxa elevado na 6. Esse 1 mais 0,7 elevado na 12 dá elevado na 6, desculpa, dá o valor de 1,573. De novo, eu deixei, né, passar bastante as casas após a vírgula para que o meu arredondamento fique melhor, certo? Isso multiplicado por 35 mil me dá um montante total de 52.525,56. Indo além, como a gente fez antes, né, para achar os juros gerados pela aplicação, a gente diminui o montante do capital, aqui, né, um montante de 52.525 com 56 menos os 35 mil, e acha os juros. O total de juros nessa aplicação, então, foi de 17.525 com 56, certo? E é isso aí. Espero que tenham aprendido. Logo, logo eu volto com mais exercícios da nossa apostila aí.